Bom dia, boa tarde, boa noite, olá senhoras e senhores, let's go! Temos aqui meu primeiro react para um canal que eu não conheço, que é o Viral Quest VQ. Imagino que isso aqui seja uma creepypasta ou um vídeo sobre a lore e sobre o personagem Alastor de Hazbin Hotel. Mas vamos lá, gente, let's go para falando sobre o Alastor, vamos. Amante do terror. Nossa, Viral, mas você já fez um vídeo sobre o Alastor, que não sei o quê. Eu sei. Mas tem um porém. Na época que eu fiz esse vídeo, que foi o quê? Um ano atrás, Hazbin Hotel estava só no seu primeiro episódio. Isso significa que as informações que a gente tinha sobre o Alastor eram muito limitadas, quase zero. A gente só tinha as informações do piloto e de algumas comics oficiais que saíram. E algumas falas da Viveza Pop que não explicavam muita coisa. Agora que saiu a série oficial, tem muita gente me pedindo, obviamente, e agora a gente tem mais informações sobre esse personagem tanto amado pelo público. Então, por que não refazer um vídeo sobre o Alastor? Fora que aquele outro tem alguns erros aqui e outros equívocos ali, mas eu não vou apagar não. Vai estar lá para você assistir se você quiser. Agora que a gente tem mais informações oficiais, já que o resto da série saiu, podemos fazer um vídeo mais completo a respeito do Alastor. Alastor. No inferno de Hazbin Hotel, existem vários e vários tipos de demônio, incluindo aqueles que nasceram no inferno e aqueles que eram humanos pecadores que mereceram cair no abismo. E em qual desses o Alastor se encaixa? No segundo. Ele era um homem aparentemente comum em sua vida humana, dono de um programa de rádio, mas tinha uma coisa um pouquinho diferente nele, que Comum? Com essa mente deturbada? Ele não era nem um pouco comum. foi o motivo dele ter ido parar no Quinto dos Infernos. O cara era um sociopata, sádico, serial killer e de quebra canibal. Ele se divertia em ver o sofrimento das pessoas, causados direta ou indiretamente. Como disse no piloto, ele presenciou a quebra da bolsa e se divertiu com a crise econômica do país. Sell-off was reaction to last week's 236-point drop. Quando matava suas vítimas, ele levava elas para uma área de caça de cervos. O motivo para isso? Não sei. Mas, em mais um dia normal, na sua matança, Alastor levava mais um corpo para ser enterrado. Porém, como eu disse, aquela era uma área de caça, e por perto tinha um caçador provavelmente com seus cães de caça, que farejaram algo. O caçador então confundiu o Alastor com um cervo e atirou na sua cabeça. E dizem que os cachorros foram até lá e terminaram o serviço. Ou o caçador percebeu que estava cometendo um crime, né? E aí ele quis fazer justiça com as próprias mãos. Por isso que Alastor detesta cachorros enquanto no inferno. Alastor obviamente não foi aceito no paraíso e foi pro lugar que merecia. Quando chegou lá, ninguém dava muita bola pra ele, já que todo mundo pensava que era só mais um pecador comum que caiu no inferno por fazer algum tipo de besteira. Mas Alastor, por causa das suas ações em vida, muito piores do que a maioria dos pecadores, já chegou no inferno sendo poderoso. Tudo bem, ninguém sabia quem ele era até um evento que ficou conhecido nos 5 cantos do pentagrama acontecer. No inferno existe uma hierarquia, indo dos mais poderosos até os mais fracos. Ela é Lúcifer, Charlie e Lilith, os 7 pecados capitais, o Ars Goetia, Overlords, pecadores, nascidos no inferno e imps e cães do inferno. Mas apesar de parecer que os Overlords estão bem baixos na hierarquia, eles são bem poderosos e são forças respeitadas no pentagrama e decidem muitas coisas que acontecem por lá. Então, quando algum Overlord é derrotado, se torna notícia. E Alastor, sendo do jeito que é, aproveitou a oportunidade. Com o tempo, mais e mais lords foram desaparecendo, e um programa de rádio misterioso apareceu do nada, tocando o terror em todo o mundo, transmitindo os gritos de agonia e desespero daqueles que eram derrotados por um único ser, aquele que ficou conhecido como o demônio do rádio. E já que tinha vaga, por que não colocar o assassino de Overlords como um deles, não é mesmo? E foi assim que Alastor se tornou um dos lords mais poderosos que existem. E acredito que, apesar de estar baixo na hierarquia, poderia rivalizar com alguns dos seres que estão acima. Não todos, mas alguns. Não me pergunte exemplos, inclusive. O principal rival do Alastor é o Overlord Vox,
o demônio da TV. Acho que o motivo pelos dois se odiarem já tá bem evidente, não Óbvio. é? Rádio, TV, rádio. Mas, apesar dos dois serem considerados rivais, Vox está constantemente perdendo para Alastor, porque apesar de toda a tecnologia, o rádio ainda é bem popular, e acredito que possa ser até mais que a TV, porque mesmo depois do Alastor ter ficado 7 anos ausente, ainda assim voltou com força total nas transmissões. Um feito um tanto impressionante, já que, por exemplo, se você fica 7 anos sem postar nada no YouTube, você vira anônimo de novo. Exato. Meu querido Alan Volpe. Olha o tanto que vai, mano. Olha o tanto que vai de vida. Alastor foi apresentado pra gente no episódio piloto dessa série, que foi disponibilizado no YouTube tem uns 4 anos. Charlie Morningstar, a filha de Lucifer e Lilith, princesa do inferno, queria fazer um projeto para que os demônios pudessem ter redenção e ascender pro reino de Deus. E pra quê? Por 2 motivos, e um leva diretamente pro outro. O primeiro é a superlotação do inferno, o que significa que, ao contrário da Bíblia, onde o inferno não é um lugar e sim algo figurado, o inferno em Hazbin Hotel é uma dimensão Existe de palpável verdade. e finita, ou seja, pode lotar de bicho. E isso nos leva ao segundo motivo, a contramedida dos anjos. A cada 1 ano, anjos do exército do Adão, chamados de exorcistas, descem no inferno para fazer uma varredura, matar um monte de demônios a fio sem dó nem piedade, assim resolvendo o problema da superlotação. Isso é parecido com tirar o lixo. E também controlar a população, porque quanto mais almas estiverem no inferno, maiores as chances do céu ser derrubado, né? Ser conquistado. Pra fora. Só que Então, pouco mais controle de cruel, grupo porque também. Até crianças vão pro saco nessa brincadeira. Com isso, nossa querida Charlie teve a ideia de criar um local para que os demônios tivessem a sua redenção e pudessem ascender E aos aí, céus. Eric? E se a sua ideia desse certo, o extermínio não teria que acontecer. Mas tem um pequeno problema nisso. Assim como o Alastor diz, os demônios são um caso perdido. Eles tiveram uma chance quando estavam lá em cima, na Terra. Por que iriam querer redenção agora, sendo que o inferno de Hazbin Hotel é o paraíso dos pecadores? Pensa bem, lá tem tudo que eles querem. Se fosse que nem o inferno do cristianismo, aí sim seria um baita sucesso. Mas nesse caso, é um desafio em tanto para a princesa. Ela tentou apresentar a ideia na TV. Eu mas adoro foi a um dubladora fiasco da total. Charlie, véi. Então, Alastor, vendo Eu uma amo a chance dubladora de da conseguir Charlie. sair do seu tédio mortal, ofereceu ajuda para Charlie, que já estava desolada sem saber o que fazer. Um ótimo homem, não é? Na verdade, não, porque Alastor é um desgraçado, só que Vagabundo. um desgraçado de classe. O objetivo primário para que o próprio quisesse ajudar a princesa não é porque ele acredita que a ideia vai dar bom. Na verdade, é justamente o contrário. Ele vai ajudar porque ele quer que dê ruim. Para ser mais direto, ele sabe que a ideia é falha e vai ajudar a princesa a tentar realizar o seu sonho, só para ver ela falhar miseravelmente e se divertir com isso. Porque é aquilo que dizem, né? Quanto mais alto você sobe, maior é a queda. Por mais que eles saibam das verdadeiras intenções do Alastor, afinal, ele mesmo contou, não quis esconder nada, ainda assim, parece que eles acreditam fielmente que ele vai ajudar. Isso porque ele é um manipulador nato. Não tira aquele sorriso do rosto pra nada, porque, de acordo com o mesmo, um sorriso é uma arma poderosa, Vagabundo. porque dá confiança aos seus aliados e incerteza aos seus inimigos. Por isso, mesmo que ele tenha sido derrotado por Adão no fim das contas, ele nunca tirou o sorriso do rosto uma só vez. E falando nisso, a cena final mostra que pode ser que Alastor esteja de alguma forma limitado por correntes. O que isso quer dizer? Existem demônios que podem fazer contratos de alma, onde o contratante ganha poder total sobre a alma do contratado, em troca de alguma coisa, ou seja, poder total sobre o próprio ser. Da mesma Alastor forma como ele é capaz faz- de fazer isso também, porque também fez com Husker, que Um era Husker. um Overlord, e agora não passa de um servo. E pela cena final e pela fala de Husker, Talk for someone who's also on a leash. a alma do Alastor também pertence a outro demônio, que todos acham que pode ser Lilith. O motivo É o que eu exato também pra penso. isso ainda não se sabe. Pelo que se fala mais no final da série, parece que os poderes do Alastor estão limitados pelas correntes desse contrato misterioso com esse demônio que acham que pode ser Lilith.
E isso me leva a me questionar: o que será que aconteceria se Alastor pudesse quebrar esse contrato? De acordo com o que ele fala, ele iria fazer todos verem quem realmente comanda. Mas essa frase pode ter muitas interpretações, ainda mais que foi dita em uma música. O que será que ele faria, hein? Tentaria matar todo mundo? Tentaria subir na hierarquia para conseguir se aproximar cada vez mais do topo? Não se sabe. Afinal, subir na hierarquia garantiria mais controle e também garantiria mais contratos para ele. Afinal, quanto maior a hierarquia, mais você é respeitado. Mais influência você tem. Na teoria. Até porque Lúcifer, apesar de ser o rei do inferno, ele não é tão respeitado assim, vamos dizer. Mas por conta das suas decisões do passado, né? É um personagem cativante, que é o favorito de muita gente. E muitos esperavam que não é o meu favorito. Do passado dele, o meu favorito é Nifty. Dele, que ele tivesse muito mais tempo de A minha favorita com certeza é Nifty. Eu quero que tenha uma segunda temporada que conte mais da história dele. Afinal, ele é um tanto misterioso e conte mais também desses 7 anos que ele ficou ausente. Essa também é mais uma das perguntas sem resposta. O que o Alastor ficou fazendo? Por que ele guarda tanto mistério a respeito disso? Realmente é um personagem um tanto enigmático. Agora eu quero saber de você. Vá aqui embaixo nos comentários e me diga o que você acha. E aproveita que você vai lá embaixo e me segue também nas minhas outras redes sociais. O meu X e o meu Instagram estão aqui na descrição. Eu posto coisas no meu X quase diariamente. Coisas interessantes e coisas engraçadas também. Pelo menos mano, é muito estranho falar X, velho. Até o vídeo de sábado. Amante do terror. Pera aí. Não, parça, eu não desisti do Fall Guys. Eu só cansei do Fall Guys mesmo. Eu só enjoei. Só. Nada contra. Eu ainda tenho muito carinho pelo Fall Guys, pelas pessoas que eu conheci na época do Fall Guys. Você do YouTube, que não sabe, só por curiosidade, eu joguei muito Fall Guys. Eu era um dos melhores do país. Eu, inclusive, ganhei um campeonato da Twitch Rivals de Fall Guys, tá? Eu era muito bom. Só que, basicamente, só perdeu a graça. Só perdeu a graça pra mim. E também eu comecei a explorar outros caminhos de conteúdo aqui na Twitch e que particularmente me satisfazem mais, sabe? Me satisfazem mais. Fazer conteúdo sobre futebol em si me diverte um pouquinho mais do que fazer conteúdo de games. Por mais que eu goste muito de games ainda e sempre jogo quando eu tô com tempo livre. Mas falar sobre futebol, fazer conteúdo sobre futebol, no final das contas, me diverte mais e a minha principal preocupação é com o meu divertimento. Se eu não estiver me divertindo nas lives, se eu não estiver me divertindo fazendo os reacts aqui no... pra mim, eu prefiro parar, tá ligado? Com todo respeito ao Fall Guys. E com todo respeito a todo mundo que eu conheci na época do Fall Guys. Era divertido? Era. Mas hoje eu tô preferindo falar sobre futebol. É mais divertido pra mim. Mas, vamos lá. Vamos continuar falando do Senhor Alastor. Vamos. Lúcifer de Rasbinho até o só existe nada mais. Thiago, ele tem hierarquia. Ele tem hierarquia. Altíssima, obviamente. Mas eu acho que por conta de decisões dele do passado, da forma como ele tentou organizar o inferno e tudo mais, ele perdeu muito respeito, tá? Ele ainda é muito poderoso, fisicamente, no sentido de poder mesmo, pra batalhas, mas ele perdeu influência, tá ligado? Ele perdeu o carisma, perdeu credibilidade. E ele entendia isso. Só que nos últimos episódios a gente vê pelo menos uma mudança de postura dele na tentativa de ser alguém melhor ou mais competente, voltar a ser a pessoa respeitada que ele foi no passado. Eu que imagino que vai ser um dos pontos principais da trama na segunda temporada, até porque houve a apresentação da Lilith pela primeira vez, então deve rolar um embate assim de pai contra mãe, não embate físico, mas tipo de ideias, um debate, discussão sobre a educação da filha, coisas do tipo, né? Então a gente tem que ver como que as coisas vão acabar se desenvolvendo a partir de agora.
Não, então, Matt, mas você não imagina que isso pode ter sido consequência de decisões erradas por parte dele? Porque, tipo... Não estou dizendo que a série é isso, tá? O que eu estou dizendo é que no inferno criado pela série, a gente tem uma misoginia forte, né? A gente tem um desrespeito forte. Aí, talvez a falta de mão firme dele nas decisões fez com que a Lilith assumisse o papel de realmente organizar as coisas no inferno. E com isso, ele perdeu confiança nele mesmo e perdeu credibilidade com relação aos outros demônios. Né? Tem essa possibilidade. Então, cara, pra mim, eu acho que o demônio que tem uma hierarquia maior que o Alastor, que tem o controle dele, que tem a corrente dele, é a Lilith, velho. Não existe outra possibilidade. Se existir outra possibilidade, ela tem que ser extremamente bem explicada pelo roteiro, senão, pra mim, vai ser uma grandíssima decepção. Voltei agora sem contexto, agora já acho que perdi essa parte da Bíblia. Gali, a gente tá falando sobre Hasbin Hotel. Relaxa. Mas enfim, povo. Vocês do YouTube, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.